O texto base é Mateus capítulo 13, do versículo 14 ao 23. Nós vamos continuar vendo sobre a parábola do semeador. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não o ouviram, e ouvir o que vos ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Nós vemos aqui que Jesus continua nos explicando sobre a parábola do semeador. E nós vemos no início do texto que Jesus fala que nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. E Jesus fala que essa multidão, esse povo, eles têm o coração endurecido, e eles ouvem de mau grado. E eles fecharam os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam o coração e se convertam para que Jesus possa os curar. Então, eles se fecharam, eles não querem receber. É igual hoje, muitas vezes, a gente vai falar do amor de Deus para muitas pessoas, as pessoas se fecham e não querem ouvir. É como se a gente estivesse levando algo errado para as pessoas. As pessoas se fecham, algumas vezes por arrogância, algumas vezes por orgulho. As pessoas se fecham e não querem ouvir o que a gente tem falado do amor de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Não é diferente de lá do tempo de Jesus. Hoje é igual. Tem muitas pessoas que fecham os olhos para não ouvir. Eles até escutam quem está falando, mas estão com o olho e com o ouvido e com o coração fechado para não compreender o que a gente fala do amor de Deus. Então nós vemos que lá já era assim e hoje continua igual. Tem muitas pessoas que não querem compreender a palavra de Deus, eles não se esforçam para compreender. Mas nós vemos aqui no versículo 16 que Jesus fala: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, bem-aventurado quer dizer abençoados. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e vemos com os nossos olhos e ouvimos com os nossos ouvidos, nós compreendemos. Jesus fala que nós somos bem-aventurados. Porque nós queremos saber mais de Jesus, nós buscamos entender mais de Jesus, nós desejamos compreender da palavra do Senhor. E nós abrimos nossos olhos, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para compreender o que Jesus tem para as nossas vidas. E Jesus aqui continua falando: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos gostariam de ouvir e de ver o que nós estamos vendo e o que os profetas, o que os discípulos de Jesus viram. Muitos gostariam de ver, mas não viram. E Jesus agora ele continua dando a explicação sobre a parábola do semeador. Sobre aquele que caiu ao pé do caminho, Jesus fala que este é aquele que ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata do seu coração. Esse é aquele que caiu ao pé do caminho.
Que a pessoa ouve a palavra de Deus, mas ela não se interessa. O maligno vem e rouba do coração dela a palavra de Deus. E Jesus explica sobre o terreno dos pedregais. Que a pessoa, né? Que a pessoa que não tem raiz, o coração da pessoa não tem raiz, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia e perseguição por causa da palavra, logo a sufoca. A pessoa se ofende, né? Então aquela pessoa que ela escuta a palavra de Deus, ela recebe a palavra de Deus com alegria no coração, mas ela não se interessa em querer continuar aprendendo. Daí vem as angústias, a tribulação do mundo e a sufoca, e a pessoa desiste de Deus, ela não persevera na fé. Nós vemos aqui também o exemplo que Jesus dá sobre a semente que caíram nos espinhos. Jesus, aqui no versículo 22, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução e as riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É aqueles que nós vimos lá que caiu no terreno com espinhos, que a palavra é sufocada no coração da pessoa, essa palavra ela não cresce, ela não continua, ela não persevera na fé. Nós vemos então que a palavra é sufocada, e nós vemos lá quando Jesus está falando sobre a palavra do semeador, que aquela palavra morre porque ela é sufocada pelas coisas do mundo, pelas lutas do mundo, e vem alguém sempre, né, para atrapalhar, e essa palavra é sufocada, a pessoa não consegue perseverar na fé. Nós vemos aqui também no versículo 23 que Jesus fala sobre a semente que cai em boa terra, que essa semente ela cai, ela nasce, ela cresce, ela dá frutos, um dá 100, outro dá 60, outro dá 30. Então essa é aquela pessoas que recebem a palavra de Deus. Essa pessoa é esse que Jesus fala aqui no versículo 16, que bem-aventurados os vossos ouvidos, os vossos olhos que veem e os vossos ouvidos que ouvem. Então essa é a terra boa, eles são bem-aventurados, Jesus fala, que são bem-aventurados porque eles perseveram na fé, eles estão com os olhos abertos, com o coração aberto, com a mente aberta para compreender o que Jesus tem para eles. Assim como nós, quando nós buscamos a ler, a meditar na palavra de Deus, nós estamos com nossos olhos e com nosso coração, com a nossa mente aberta para querer aprender o que Jesus tem para nos ensinar. E hoje o ensinamento de Jesus é sobre a parábola do semeador, que ele compara os tipos de terreno com o nosso coração, que nós temos que ter um coração com terra boa, que a semente cai, ela nasce, ela cresce e ela produz muitos frutos. E Jesus fala que esse coração é bem-aventurado, porque nós estamos com o nosso olho aberto e nós estamos com nossos ouvidos abertos. Tem muitas pessoas que estão com o olho aberto e com o ouvido aberto, mas eles se fecham para a palavra de Deus, eles não querem compreender, eles não querem crescer, eles não querem crescer espiritualmente. Então as pessoas eles ouvem, mas não compreendem. Eles veem, mas não compreendem a palavra de Deus. E o coração está fechado, endurecido, que eles não têm desejo de crescer, de ver os ensinamentos de Jesus e compreender e crescer. Então essas pessoas se encontram com o coração endurecidos, mas nós somos bem-aventurados porque nós ouvimos e que nós vemos e que nós cremos na palavra de Jesus e que nós desejamos crescer espiritualmente, nós desejamos amadurecer a cada dia mais. Obrigado, Senhor Jesus, por essa mensagem maravilhosa que nós aprendemos com o Senhor hoje, que nós temos que ter nossos olhos abertos e ver o que o Senhor nos ensina e nossos ouvidos abertos para nós ouvir o que Jesus está nos ensinando. Obrigado, Senhor Jesus, por essa mensagem maravilhosa. Eu te louvo e te bendigo, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.